Meus irmãos, abramos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Pedir um dos diáconos que puder me abençoar aqui com a água, pode trazer que é bem-vindo. Apocalipse, capítulo 1. Na quinta-feira, o PG9 vai visitar a irmã Irene Sobrinho, estou vendo ela ali. Algum irmão quiser nos acompanhar também, é o PG do Marcão. Mas cabe mais um, né, Irene? Momento de gratidão, Irene se aposentou, está agradecendo a Deus por mais essa dádiva de Deus na vida dela. Apocalipse, capítulo 1, nós leremos todo o capítulo, e para que a gente possa participar da leitura, ficar bem dinâmico, nós vamos ler então responsivamente. Eu lerei os versos ímpares, e a igreja, numa só voz, bonito e compassadamente, lerá os versos pares. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém, meus irmãos.
Nesse ano de 2017, em cada mês nós temos um tema que tem assim norteado as pregações aqui dos domingos de manhã e de noite na igreja. Já passamos por vários temas muito joia. E agora nesse mês de junho, estamos começando hoje o primeiro domingo de junho, nosso tema será uma igreja viva para o Deus vivo. No mês de julho, mês que vem, nós vamos trabalhar com o tema uma igreja fiel para o Deus fiel. Então, a partir do terceiro domingo de junho, nós teremos 7 domingos pregando em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, pegando justamente as 7 cartas, as 7 igrejas. Se você puder agendar, se comprometer e não faltar, em nenhum domingo, começando o terceiro domingo de junho até o 5º domingo de julho, você vai ouvir e ser abençoado com a exposição desses 2 capítulos do livro de Apocalipse. Cada domingo vai ser exposta uma carta a uma das igrejas, né? Cada uma delas que é mencionada aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá certo? Então, eu não sei qual o seu sentimento ao ler Apocalipse. Eu conheço alguns crentes que têm uma dificuldade para ler Apocalipse. Alguns chegam até medo. O que é muito esquisito e muito fora do propósito do livro. Porque o livro de Apocalipse foi escrito para trazer esperança, para trazer tranquilidade, paz, também trazer vigilância. Né? Quem escreveu foi João, aquele apóstolo chegado de Jesus, o apóstolo amado. João escreveu já ali, beirando seus próprios 100 anos de existência, no finalzinho do século I. Né? João foi o único dos 12 apóstolos que morreu de velhice, não morreu violentamente. E esse João que escreve o livro de Apocalipse, ele, embora de idade, embora talvez até enfraquecido fisicamente, ele é um homem cheio de vigor espiritual. Ele é um homem cheio de vida, é um homem vivo espiritualmente e emocionalmente também. E este João, cheio da presença do Senhor, que ele mesmo aqui diz que ele era companheiro da igreja na perseguição e na tribulação, esse João, ele está cheio de Deus aqui e escrevendo esse livro ordenado pelo próprio Deus. João viu o próprio Cristo e ele queria que as igrejas também o vissem, que as igrejas também tivessem a mesma experiência que ele teve. E Deus também queria, tanto é que ordena que ele não guarde a revelação que Deus havia dado a ele, somente para ele. João, eu estou trazendo tudo isso para você compartilhar, para você repartir, para você escreve aos anjos das igrejas, aos pastores das igrejas, aos líderes das igrejas e às próprias igrejas, para que elas também recebam, assim como você, a mesma visão, a mesma graça, o mesmo renovo, o mesmo fogo de Deus na vida deles. Meus amados irmãos, havia naquele tempo, como há hoje, igrejas de tudo quanto é tipo. Mas Deus sabia, e Deus mostra isso para João, que não seria a perseguição violenta do Império Romano que ia acabar com as igrejas, que poderiam, na verdade, diminuir o fervor das igrejas. Havia outra perseguição que poderia fazê-lo, que era a perseguição espiritual, a perseguição que eu e você hoje enfrentamos todo dia. Todo dia, o pecado tenazmente nos persegue, o mundo tenazmente quer nos conformar à forma dele. Todo dia, Satanás está ao redor de nós, rugindo como leão para ver quem ele pode tragar. Essa perseguição é constante, e esses inimigos, quando encontram um lugar em nossas vidas, eles trazem desânimo, esfriam a fé, traz tristeza, e muitas pessoas, embora salvas, caminham como se fossem mortos espiritualmente. Então, essas pessoas e essas igrejas, quando passam por isso, precisam de um negócio chamado avivamento. E essa palavrinha, eu sei que às vezes causa uma estranheza, em alguns até antipatia, mas eu sinto muito, essa palavra ela é histórica e ela é bíblica.
Lá no Antigo Testamento, o profeta Abacuque já orava: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, faz a tua obra conhecida. Então, a igreja de Jesus e as pessoas de Jesus, os homens e mulheres de Deus, têm seus altos e baixos, mas só há um que pode tirar alguém do baixo e colocar no alto, só alguém que pode avivar e animar, o próprio Deus. Por mais que você não entenda, ou nem queira, ou nem concorde, eu quero ter uma notícia para te dizer: Deus é Deus, e Ele faz o que Ele quer com a sua igreja, amém, meus irmãos? Ele, inclusive, abate quando Ele quer abater, mas quando Ele quer levantar, quando Ele quer tornar a igreja mais viva, mais fervorosa, mais santa, mais fiel, mais comprometida, mais participativa na vida da cidade, na vida da sociedade, Ele o faz. E quando Ele quer fazer, Ele começa a movimentar para fazer. Leva o povo para orar, leva o povo a buscar, leva os pastores a pregar sobre isso. Esse é um tema que eu, pessoalmente, tenho grande apreciação. Mas devo confessar que já há muitos anos era um tema que estava esquecido no meu coração. E eu estou muito feliz de Deus ter trazido à nossa igreja, ao meu coração, esta oportunidade de pensarmos, de examinarmos as Escrituras, pensando sobre avivamento, sobre uma igreja viva. Mas se eu perguntar aqui a cada um dos irmãos, defina o que é uma igreja viva, é provável que nenhum de nós apresentemos uma definição idêntica, porque essa definição passa pelas nossas experiências, nossas exegeses, nossas interpretações, né, sobre as influências que sofremos, passa até pelos nossos traumas, né, passa pelos nossos preconceitos. É um tema realmente que a gente precisa ter muito cuidado com ele. E eu, claro, não pretendo aqui tirar todas as dúvidas dos irmãos, nem bater o martelo final. O que eu quero e espero que aconteça, e tenho orado e acredito que vai acontecer, é que Deus possa, por meio desta palavra, nos trazer alguns ensinamentos, algumas lições, e nos levar para mais próximo, não apenas do tema, mas de uma experiência de avivamento em nome de Jesus. Esse texto nos dá algumas características de uma igreja viva. E a primeira que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: uma igreja viva, ela está fundamentada, baseada, firmada, segura na palavra viva, na revelação viva. Não é na palavra de homens, não é na revelação de pessoas, não é em tradições. O texto começa de uma palavra-chave, revelação, e diz de quem? Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele, Deus o Pai. Irmãos, esse texto fala de Deus o Pai, fala de Deus o Filho e fala de Deus o Espírito Santo. Os 7 Espíritos, na verdade, é uma metáfora para falar da perfeição do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra que aviva não é a palavra do filósofo, ou mesmo de um pregador, ou de um bom professor, ou de uma boa teologia. A palavra que aviva a igreja é a palavra que vem da boca de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. E por isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fala com João, e anima João, e fala: João, eu sei que você já está quase cego, eu sei que você já está velhinho, mas eu tenho uma missão para você. Começa aí, pega aí, né, as ferramentas e começa a escrever. Vamos escrever, e você não somente vai escrever, você vai escrever e vai enviar, porque eu vou sustentar a minha igreja, eu vou avivar esta igreja, e ela é baseada na minha palavra. Nesta palavra, meus irmãos, esta é a palavra do Deus vivo. Palavra revelada, palavra inerrante, palavra inspirada, palavra infalível, palavra imutável, palavra que não passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Qualquer igreja que quer experimentar um verdadeiro avivamento precisa estar agarrada na palavra. Não é procurando novas palavras, novas revelações, não é se fundamentando em tradições, é se fundamentando na palavra. Toda tradição, todo costume tem que ser julgado pela palavra. Isso é tão sério que quando João está terminando de escrever lá, ele não sabia, né? Deus já está nos finalmente com João. Deus dá um último recado ali para João, capítulo 22, diz assim:
João, presta atenção no que eu vou dizer. Eu, Deus, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Meu querido irmão, minha querida irmã, queridos líderes da igreja, nossa igreja pode experimentar grande avivamento do poder de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade. Mas para isso é preciso que ela seja honesta diante do espelho das Escrituras. Para isso é preciso que a gente olhe para as Escrituras, que estudemos a palavra de Deus e com integridade, com humildade sincera, reconheçamos se nós temos acrescentado coisas à nossa vida que não estão fundamentadas na palavra. Ou também verificar se nós temos negligenciado verdades e ensinamentos bíblicos que estão fundamentados na palavra. E cuidado, meus irmãos, Deus não é um Deus de ameaça, mas Deus, Ele alerta porque Ele ama os seus filhos. E Ele está falando aqui para a igreja, Ele está falando para filhos. E Ele diz que aqueles que ouvem a palavra e acrescenta, são acrescentados sobre suas vidas flagelos e dores. Irmãos, é tanta coisa que a gente traz sobre a vida nossa, que não tem previsão na palavra, se torna peso, se torna um fardo. Mas quando nós estamos fundamentando a palavra, nossa vida é leve, é solta, é livre em Cristo, porque nós estamos vivendo na liberdade da palavra de Deus. Mas também, meus irmãos, tirar coisas da palavra traz prejuízo. E diz a palavra que quando a gente tira coisas da palavra, que estão na palavra, eu não creio nisso, eu não acredito nisso, eu não esqueço essa passagem bíblica, esqueço esse ensinamento, isso não faz parte da minha vida, isso cessou, isso não serve. Eu estou também me colocando aqui diante de Deus para que Ele tire coisas da minha vida. Eu fico pensando quantas bênçãos muitos crentes e muitas igrejas deixam de usufruir porque eles simplesmente tiraram verdades que estão previstas nas Escrituras Sagradas. Mas Deus quer mudar essa história, Deus quer avivar a sua vida. E eu creio que Ele está fazendo isso agora mesmo, amém, meus irmãos? Porque essa palavra, como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus amados irmãos, todas as vezes que abrimos as Escrituras, todas as vezes que formos uma escola bíblica dominical, um pequeno grupo, todas as vezes que nós ouvimos um sermão, venha para ouvir a palavra viva de Deus. Se você ouvir a palavra viva do Deus vivo, você vai sair já renovado, restaurado e abençoado, porque essa é a palavra que restaura a alma, é a palavra que vivifica, é a palavra que dá vida, é a palavra que renova a vida, é a palavra que alegra o coração, mas também é a palavra que quebra o coração de pedra, que pega uma pessoa endurecida, uma pessoa que chega muitas vezes com o coração antipático, orgulhoso, mas Deus quebra e faz um coração novo. Quanto mais cheios da palavra, mais vivos nós seremos espiritualmente para a glória de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela continua operando. Ela sempre operou. Diz a Bíblia que Deus sustenta todo o universo, né, como foi cantado aqui. O universo exalta o poder de Deus, porque o universo é sustentado pela palavra. Mas quando o planeta Terra não existia, que Deus estava preparando para mim e para você morar, para os seres humanos morarem, Deus disse que o Espírito Santo de Deus pairava, e enquanto a palavra de Deus era liberada, haja água, haja terra, ou haja luz, ou haja isso, ou haja aquilo, tudo que era caos se transformou em vida. Por isso que quando uma igreja, uma família, um homem, uma mulher, um filho, um casamento se rende à palavra de Deus, pode estar um caos, pode estar uma porcaria, pode estar uma coisa horrível, mas quando a palavra de Deus chega, traz vida, meus irmãos. Não tenha dúvida
Quanto mais a sua família se render diante da palavra, faça um culto doméstico, faça devocional, orem juntos, leiam a palavra, conversem com salmos, com hinos, com cânticos, com conversa, aprenda a conversar, que as suas conversas tenham Bíblia, tenham palavra, vai ter mais vida na sua casa, em nome de Jesus. Essa é a palavra que ressuscita mortos, ressuscitou Lázaro. Mas é uma palavra que um dia ressuscitou a mim e a você, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Essa é a palavra que vai vivificar muitos moradores desse bairro em nome de Jesus. À medida que a igreja prega o Evangelho, à medida que a igreja evangeliza, porque essa palavra é a palavra do Evangelho. E Evangelho, irmãos, não é apenas o verbo em si, não é apenas a letra. Diz a palavra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que, quando Deus traz essa revelação, Ele diz assim no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem. Você quer acrescentar felicidade à sua vida? Leia a palavra. Coloque a sua palavra na hora do seu café. Coloque a sua xícara de café, coloque a Bíblia do lado e vamos ler a palavra e tomar café. Coloque o seu prato de almoço, coloque a Bíblia do lado, vamos ler a palavra. Ou o seu aparelho eletrônico, ou o headphone, o que tiver, mas encha-se da palavra. Bem-aventurados os que leem. Para aqueles que têm dificuldade com leitura, ele dá um quebra-galho. Bem-aventurados os que ouvem. Está dificuldade de ler? Ouça então, coloca lá, vai ouvir. Tem muitos CDs gravados da Bíblia aí, vai ouvir, ouve em inglês, ouve em português, aproveita e aprende outra língua, ouve em francês, aprende um monte de língua, vai evangelizar, mas ouve e lê a palavra. Mas ele diz mais, ele diz também aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Guarde a palavra, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É esta palavra, não é outra. Não são novas revelações, não são novas modas, é esta velha, antiga, mas atual palavra que pode trazer avivamento. Mas uma igreja viva, além de firmar-se na palavra viva, ela tem como meta principal glorificar ao Deus vivo. É isso que nós vemos nesse texto. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aí ele vai dizer, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio e pelos séculos dos séculos. Amém. João aqui é que está fazendo essa declaração. Aqui João já tinha recebido, a palavra, e ele está escrevendo João, as 7 igrejas e tal, escrevendo da parte dos 7 Espíritos, da parte de Cristo, da parte de Deus, mas tudo que eu estou escrevendo, tudo que eu estou relatando é para a glória dele, para glorificar a Deus. Irmãos, João se rende diante da glória de Deus. E a gente precisa se render. A gente precisa aprender a perceber a glória de Deus no nosso dia a dia. Eu queria dizer uma coisa para você. A glória de Deus não está presa aqui nesse templo, amém, irmãos? Ela está aqui também. A glória de Deus está aqui também. Mas eu tenho uma boa notícia, a glória de Deus te acompanha. A glória de Deus te acompanha no trânsito, quando está caótico, quando está bom. A glória de Deus te acompanha no seu trabalho. Mas você precisa devolver essa glória para Ele, glorificar a Ele. Chega amanhã lá no seu trabalho e glorifica a Deus pelo seu trabalho. Glorifica a Deus no seu trabalho, ou apesar do seu trabalho, glorifica a Deus. Quanto mais glória damos a Deus, mais vida existe em nós. É bem verdade, irmãos, que a glória de Deus ela tem 2 efeitos em nós. Primeiro, ela nos mata, depois ela nos dá vida. Vocês perceberam isso? Quando João vê, ele cai como morto, diz a Bíblia. Mas depois Deus o levanta. E nós precisamos glorificar o Senhor como igreja e como família. Irmãos, uma igreja viva
reconhece a soberania e o domínio eterno de Cristo. Uma igreja viva, ela não vive para aplaudir homens, mas a Deus. Um dia desses vídeos que a gente recebe, eu recebi um de um pregador americano. Eu não vou falar o nome dele, porque eu sei que ele já falou que não quer glória, então não vou falar também o nome dele, não. Né? E ele estava aqui, acho que no Brasil, se não me falha a memória, no Piauí, pregando. E aí, quando ele subiu ao púlpito, as pessoas começaram a aplaudir. E aí, ele esperou os aplausos acabarem e gastou alguns minutos, não me lembro, 5 a 10 minutos, repreendendo e confrontando os irmãos. Meus irmãos, eu não vim dos Estados Unidos aqui para receber aplausos de vocês, não. Eu não vim dos Estados Unidos aqui para que os irmãos deem glória a mim. Eu vim aqui para, junto com vocês, que são meus irmãos, dar glória ao único que pode e merece toda a glória. Irmãos, recebi uma mensagem um dia desse que diz assim, quero compartilhar com os irmãos. Igreja não tem palco, igreja tem altar. No palco, há performance. No altar, há sacrifício. Igreja não tem show, igreja tem culto. No show, há exibição. No culto, há rendição. Igreja não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Igreja não tem fãs. Igreja tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam. Discípulos aprendem e seguem ao Senhor Jesus. Igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Igreja não tem plateia. Igreja tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores prostram-se e entregam ao Senhor Deus. Irmãos, o grande problema é que, aparentemente, algumas vezes, no quadro do movimento, as pessoas confundem uma coisa com a outra. Muitas coisas são feitas que parecem avivamento, mas não são. Uma igreja viva glorifica a Deus, porque está cheia e plena e realizada no amor de Deus. Assim, João poderia exaltar a Deus por tantos atributos de Deus, né? João poderia enumerar dezenas de atributos de Deus. Mas quando João glorifica a Deus, ele glorifica a Deus por uma coisa que ele tinha experimentado muito de Deus. Tanto do Deus encarnado, que o abraçou amorosamente, chamado Jesus Cristo, quanto do Deus morto, ressurreto e glorificado, o amor. Ele fala, aquele que nos ama. Gente, não há ninguém que não queira ser amado. E não há alguém que receba amor de alguém que não tenha alguma gratidão, mesmo o nosso amor imperfeito uns pelos outros. Mas quando a gente se sente amado por um amigo, um cônjuge, um filho, um pastor, uma ovelha, um vizinho, um colega de trabalho, você sabe o que eu estou dizendo, é uma coisa maravilhosa. Né? Nosso coração fica mais cheio de saúde, de alegria, cheio de vida. Mas João tinha experimentado o amor do Verbo encarnado. E João fala, olha, eu glorifico aquele que nos ama toda a glória. E aí eu lembrei de uma frase que o Jefferson já citou aqui muitas vezes, do John Piper, que nós glorificamos tanto mais a Deus, quanto mais nós estamos satisfeitos nele. Ou, falando o contrário, quanto mais nós nos satisfazemos em Deus, mais nós damos glória e honra a Ele. E esse é João, satisfeito no Senhor, o honra e o glorifica com todo o seu coração. Um homem que tinha experimentado o perdão dos seus pecados, mais do que isso, um homem que tinha experimentado a libertação dos pecados. Meus irmãos, nós crentes recebemos tantas bênçãos de Deus, mas nós nos acostumamos com as bênçãos, nós nos acostumamos com as coisas boas e não valorizamos.
E uma das coisas mais lindas que Deus fez em Cristo foi libertar-nos do pecado, meus irmãos. Essa humanidade aí, bilhões de pessoas caminham enfermas, entristecidas, angustiadas por causa do peso do pecado que está sobre elas. Mas eu e você não temos esse peso porque Jesus já o levou. Isso nos dá vida. Isso pode nos fazer levantar todo dia animado, porque eu não carrego, você não precisa carregar nenhuma culpa, nem verdadeira e nem falsa, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Basta que nós confessemos, basta que nós reconheçamos, basta que haja arrependimento sincero e verdadeiro, e aí nós podemos glorificar a Deus, porque Ele já nos libertou daquilo que era a nossa autoglorificação. Porque pecado basicamente é isso, irmãos. Pecado é a decisão de que eu vou glorificar a mim mesmo e não ao Criador. Pecado é deixar de dar glória a Deus, deixar de dar honra a Deus. Mas uma igreja viva, ela está consciente de que ela é tanto mais viva, quanto ela está satisfeita em Deus, o glorificando, o servindo e o honrando, com tudo aquilo que Deus mesmo a concedeu, inclusive com o seu sacerdócio. Diz aqui a palavra que Deus constituiu a mim e a você, a sua família e a igreja, reino e sacerdotes. Meus irmãos, preste atenção, não importa a sua condição social, física, econômica, você já está reinando com Cristo. Por isso que você precisa caminhar sempre com atitude muito mais corajosa, muito mais animada. Nós sabemos que crente passa por batalhas terríveis, mas nós não precisamos viver sucumbidos diante das provas, diante das dores, das decepções, das angústias, das enfermidades. E nós temos tido aqui na igreja testemunhos belíssimos, né? Eu vou contar, ela não está aqui, a Elaine Guilherme está aqui? Não, ela vai ouvir lá, então recebe a bênção lá, Elaine, lá na casa dela, em nome de Jesus. Mas, gente, a Elaine Guilherme tem nos surpreendido, eu vou dar esse testemunho aqui para a glória de Deus. Todo mundo conhece a Elaine Guilherme. E todo mundo conhece as qualidades e também as dificuldades. Eu, como pastor, conheço mais as dificuldades que vocês. Tudo bem. Mas, irmãos, Deus tem nos surpreendido porque, como Elaine Guilherme está fortalecida no Senhor, como ela está animada. Antes ela reclamava por coisas tão pequenas, hoje ela enfrenta um câncer, teve que fazer uma cirurgia, não foi bem sucedida, fez outra, fez quimioterapia, mas está... Hoje eu conversei com o Duarte, não, pastor, ninguém está lá fazendo almoço, porque os netos chegaram, fazendo almoço para a família. Ela fez quimioterapia sexta-feira. Eu pensei, mas a quimioterapia abala muito, pastor. Ela não tem um sintoma de nenhum da quimioterapia, como se não tivesse feito. Irmãos, isso é gente que vai aprendendo a reinar com Cristo, amém, meus irmãos? Saber que o Senhor está cuidando, está fortalecendo, está renovando, e vão para frente. Isso é mesmo quando a morte, a gente experimentar vida, para a honra e para a glória de Deus. Uma igreja, né, viva, que glorifica a Deus através do seu serviço. Por que a gente precisa servir uns aos outros e ao próximo? Sobretudo para glorificar a Deus, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso que nós ficamos felizes, porque essa igreja não para nenhuma obra, ela só acrescenta para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Mais serviços para a honra e para a glória de Deus. Uma igreja viva, firma-se na palavra viva. Uma igreja viva glorifica o Deus vivo, mas uma igreja viva também tem uma esperança viva, a esperança gloriosa da volta de Jesus. A esperança gloriosa da salvação eterna. Está aqui nas Escrituras claramente. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Eu fico pensando que os irmãos se lembram, quando Jesus foi assunto ao céu, depois da sua ressurreição, ficou 40 dias com os discípulos, diz a Bíblia que mais ou menos 500 irmãos viram Jesus depois da ressurreição, e muitos desses contemplaram a sua subida ao céu. E quando ele estava subindo, veio um anjo e falou, varões galileus, este Jesus, que vocês estão vendo subir glorificado, ele vai voltar. E ele vai fazer uma nova ordem nesse mundo, vai mudar tudo. Mas olha só, isso aconteceu aí no ano 33 de Cristo. Passaram-se, até o livro de Apocalipse ser escrito, faz as contas aí, 100 menos, para ficar mais fácil aí. Quem é bom me ajuda aí que eu estou ruim. 67, obrigado aos irmãos da matemática. Vamos colocar aqui, quase 7 décadas.
Então, muitos questionamentos, muitas coisas, né? Alguns, né, talvez a esperança tivesse um pouco fraquejada. E agora o Senhor Jesus vem, 7 décadas depois, fala a João, João, meu amigo, tenho uma notícia para você. Quero lembrar você o seguinte, eis que eu virei com nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Lamentarão quem não ama, quem não se rendeu a ele, porque quem se rendeu, quem o amou, vai se alegrar na sua presença. Irmãos, você já leu o livro de Apocalipse todo? Leia de novo, é maravilhoso. Mas me chama a atenção o capítulo 5, porque, de repente, tem um drama, né? Um drama, porque chega um anjo e fala assim, quem vai abrir o livro? E João fala, eu que sei, vocês devem saber quem é que vai abrir o livro. Havia um livro, né, que tinha que ser aberto. Quem é que vai abrir o livro? Né? Gente, tem uns livros que ninguém quer abrir, né? Os livros das delações ninguém quer abrir, né? Quem vai abrir esse livro? E o livro estava selado. Então, para abrir o livro, tinha que ter autorização para abrir, tinha que ter autoridade para abrir. Mas, para abrir o livro, tinha que ser alguém que poderia lidar com o que estava revelado no livro. E aí, naquele drama todo né? Se você ler o capítulo, você vai ver se há um frio na barriga, parece, quem vai abrir o livro? E aí, de repente, diz a palavra assim, o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro. Porque ele foi morto, mas ele ressuscitou. Porque ele, na verdade, foi ele que escreveu o livro. Ele sabe toda a história do que está para acontecer. Ele pode abrir o livro. E ele, na verdade, vai guiar os acontecimentos do que está registrado nesse livro. E aí o livro é aberto. Meus irmãos, a gente está vivendo tempos de profunda desesperança, mas a boa notícia é que Cristo pode abrir qualquer livro, amém, meus irmãos? Cristo não perdeu o controle, há esperança naquele que conhece a história, que guia a história, e que já escreveu o meu final e o seu final. Os crentes de Tessalônica também estavam com a esperança um pouco abalada, e aí Paulo os escreve dizendo assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha, eu tenho ido em muitos cultos fúnebres, né? E muitas de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma palavra verdadeira. As pessoas ali totalmente tomadas por tristeza porque não têm esperança. Mas também têm tido a alegria de ver crentes, pessoas que conhecem o Senhor e que sabem que aquelas pessoas que partiram com Cristo, onde há apenas a tristeza da partida e da saudade, que é absolutamente natural. Em qualquer pessoa que parte quando a gente ama, a gente tem uma tristeza da ausência da pessoa. Mas não há uma tristeza maior, porque há esperança. Eu não conheço de verdade o coração de ninguém aqui, nem todas as pessoas que estão aqui. Mas eu preciso fazer a sua pergunta. Você tem esperança? Porque parte da sua tristeza é porque você não tem esperança. Você não tem esperança nem para amanhã, quanto mais para a vida eterna. Mas Paulo continua dizendo para os crentes de Tessalônica, nós, porém, somos do dia. Nós somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete, tanto naquela época das guerras, quanto hoje, nas guerras dos motoqueiros, protege a cabeça. E ele diz, olha, tomando como capacete a esperança da salvação. Quando a gente tem a esperança da salvação, nossa mente está protegida de qualquer tragédia, de qualquer desesperança. Pode, como foi cantado aqui no último cântico do louvor, pode tudo passar, pode tudo cair, a empresa pode falir, pode acontecer o que for, mas eu tenho esperança, porque a minha esperança é a esperança de salvação eterna no Senhor. E olha que coisa linda, porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor. Isso é eleição.
Isso é predestinação. A Bíblia está dizendo que eu tenho esperança por uma só razão, porque Deus não me destinou para ir. É por isso que no dia que eu entendi essa doutrina de verdade, nunca mais, há mais de 25 anos atrás, antes um pouco de eu ir para o seminário, nunca mais eu tive qualquer dor relacionada à eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me encheu meu coração de alegria e de esperança, porque Ele me falou aqui na palavra que Ele não me destinou para a perdição eterna, mas me destinou para a salvação mediante Cristo Jesus. Você já tem essa certeza? Você pode tê-la também. Não sou eu que vou te dar, é Jesus. Ele está aqui para te dar essa certeza, se você quiser. Se você de fato se render a Ele, se você parar de depositar esperança em você mesmo, na sua sabedoria, na sua religião, na sua filosofia, na sua força, na sua saúde, no seu dinheiro, no seu apartamento, na sua casa, coloque a sua esperança, irmãos, porque gente viva tem esperança viva em Cristo. Igreja viva não fica esperando muita coisa desse mundo para agir, para trabalhar, para servir. Ela espera em Cristo, amém, meus irmãos? E eu glorifico muito a Deus pela vida dessa igreja, porque essa igreja, cada dia, ela toma decisões que ela entende que é feita não por causa da esperança mundana, mas por causa da esperança que temos em Cristo Jesus. Esperança no Todo-Poderoso. Ô, gente, esperança é uma coisa muito mais importante que vocês podem imaginar. Eu gosto muito do autor aos Hebreus, porque ele chama a esperança de âncora da alma. Para que serve uma âncora? Quando o navio não quer mais se movimentar, ele quer ficar parado num lugar. Você, por exemplo, aqui, todo mundo conhece a nossa Baía aqui, de Vitória, né? Então, a gente olha, vê dezenas de navios esperando para aportar aqui no CST, no Porto de Tubarão ou no Porto de Vila Velha de Vitória. Todos esses navios que estão ali parados, eles lançaram uma âncora. Todos. Porque se eles não lançar uma âncora, eles vão ficar ao sabor do vento e da maré. Daqui a pouco eles vão parar aqui na praia de Cambori. Então, a âncora eles dá firmeza, para ficar onde tem que ficar, para permanecer na posição que precisam permanecer. É isso que sustenta uma mãe, um pai, quando o filho se afasta para as drogas, uma esperança bendita de que ele vai voltar. É isso que sustenta. Uma mulher resignada quando vê o marido caminhando para o pecado, para a prostituição, mas ela tem esperança de vê-lo resgatado. Esperança é o que nos sustenta no dia da adversidade, da enfermidade, da dor. É a âncora da alma. Por isso ele diz, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Nós que já corremos para o refúgio. Quem é o refúgio? Jesus. Se nós já corremos para o refúgio, nós temos esperança. Mas se você, querido irmão, querido amigo, aqui nessa noite, ainda não correu para o refúgio, corra hoje mesmo. Pare de ficar correndo de Jesus, corra para Jesus, Ele é o refúgio. O convite é dele, vem, está cansado, está oprimido, vem, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Jesus já fez a proposta da esperança, lança a mão dela, querido, crente em Cristo, faça isso, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Irmãos, nós vivemos assim constrangidos, né? É tanto mau exemplo ao nosso redor, é tanta... Fico pensando, alguém que não conhece a Deus, que não tem o temor de Deus, podia pensar assim, para que viver uma vida honesta, íntegra? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Irmãos, o que tem de pessoas do Ocidente, todo mundo sabe disso, né? Que se alistando no Estado Islâmico, pessoas que não têm nenhuma esperança. Faz sentido, é tanta podridão, é tanta desonestidade, é tanta falta de amor, não tem nenhuma esperança. Mas Tito recebeu uma carta do grande mentor Paulo. Tito estava pastoreando uma igreja na ilha de Creta, e os cretenses naquela época tinham uma fama terrível. Lê lá o capítulo 1, eles são chamados de bestas feras e ventres preguiçosos. Os caras eram terríveis. Todo o pessoal denunciado na Lava Jato era fichinha perto dos cretenses. Não, bestas feras, ventres preguiçosos. Os caras só queriam aproveitar e parasita mesmo.
Está lá, e Paulo, quando escreve, fala assim, olha, eu sei, Tito, não desanima não, eu sei que esses cretenses são assim mesmo, inclusive os próprios poetas cretenses os descrevem de uma maneira terrível, aí cita lá. Mas eu tenho uma notícia para vocês, Deus está operando aí, nós temos vários convertidos aí, temos várias igrejas aí, inclusive você foi para aí para poder organizar as igrejas, né? Constituir presbíteros nas igrejas. Né? A gente vê que a igreja era presbiteriana, né? Pelo menos tinha presbítero. Né? Tinha presbítero, com perdão aos irmãos batistas aí que estão presentes, outras igrejas, mas no mínimo, pelo menos nisso aí ela era presbiteriana, constitua presbíteros. E aí eu fico imaginando, mas tipo, será que esses caras são crentes mesmos? Porque os caras são cretenses, convertidos a Cristo. E aí Paulo fala assim, inclusive, Tito, esses presbíteros, eles têm que ter muitas boas qualidades, vai falando, qualidades muito nobres. Mas olha só, o que isso tem a ver com a esperança? Vou ler agora, Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, só tem uma maneira da gente permanecer íntegro nesse mundo, aguardando a bendita esperança de Jesus. Se ninguém mais desse planeta Terra quiser viver uma vida honesta, íntegra, correta, o povo de Deus precisa viver. Porque esse povo foi comprado para ser esse povo zeloso de boas obras. Não para se perverter, não para se corromper, mas para viver uma vida santa, aguardando a bendita esperança de uma vida eterna que não tem corrupção, não tem nenhum mal. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente olha para a nossa bendita esperança, a esperança viva, Jesus, a gente consegue caminhar nessa terra, mesmo quando tudo está podre, mas a gente consegue ficar íntegro, porque o Senhor, Ele vai sustentando as nossas vidas. Seja íntegro, meu irmão, seja cheio de esperança. Uma igreja viva, firma-se na palavra viva. Uma igreja viva tem uma esperança viva. Uma igreja viva glorifica o Deus vivo. Em último lugar, eu queria considerar com os irmãos que uma igreja viva contempla o Cristo vivo. Do verso 12 ao 18, João descreve a visão do Cristo. Uma visão, de alguma forma, assustadora, mas uma visão de coisas ricas, de coisas belas, né? Eu fico pensando que João ficou muito assustado, porque João vivia com Jesus, caminhou face a face com Jesus, sentiu o hálito de Jesus. João, conhecia as ruguinhas de Jesus, as pintas, o cabelo, os traços. João reconheceria o Jesus humano em qualquer lugar. Mas quando Jesus agora se revela, Ele é um outro Cristo, cheio de glória, cheio de majestade, com uma voz poderosa como de trovão. E quando ele olha para os olhos, ele não aguenta permanecer fito nos olhos de Cristo, porque eram olhos como chamas de fogo. Mas foi essa visão do Cristo glorificado, do Cristo vivo, que reanimou João e que sustentou aquela igreja. Quem conhece a história da igreja sabe que a perseguição violenta só foi acabar no século IV, 300 anos de perseguição. Mas cada cristão permanecia vivo nas arenas de Roma, em todas as sortes de perseguição e de morte, porque aqueles crentes contemplavam Cristo, mesmo antes de partir. Eles viam a glória de Cristo. E há relatos, testemunhos de muitos que escreveram isso. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo o Senhor. Irmãos, quem contempla o Cristo vivo, permanece vivo e caminha vivo, e avivado, e renovado, e fortalecido em nome de Jesus.
João contemplou o Cristo e queria que as 7 igrejas da Ásia contemplassem. E Deus quer que a nossa igreja contemple o Cristo vivo. Eu sei que esses negócios são meio esquisitos, a gente fala os negócios, mas o que quer dizer realmente isso? Não é complicado, não dá para explicar muito não, mas eu quero dizer uma coisa para você, é real. Eu não estou aqui incitando a imaginações, né, humanas, a visões carnais. Eu estou falando de fé. Fé. Cristo você não vê com esses olhos. Quando alguém diz, eu vi Cristo, né, com esses olhos, eu fico meio desconfiado. Mas a gente vê Cristo pelos olhos da fé. O autor aos Hebreus entendeu isso, por isso que ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Irmãos, uma igreja permanece viva, não é por causa de bons pastores, não é por causa de um conselho legal, não é por causa do Ministério do Louvor que é bacana e toca muito bem. Uma igreja permanece viva quando ela contempla o supremo pastor dela. O supremo pastor da igreja está vivo, irmãos. O supremo pastor da igreja te deu vida hoje. O supremo pastor da igreja das ovelhas vai cuidar de você amanhã. Por isso que você pode ser renovado, ser fortalecido e continuar vivendo para a glória dele. Mas eu tenho que te perguntar, para onde você está olhando? Não olhe para a força do vento, não olhe para o problema, não foque no homem. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quando eu vejo gente focada em religião, focada em gente, eu fico pensando, quem é o autor da fé dessa pessoa? Se o autor da sua fé sou eu, você vai focar em mim. Mas se o autor da sua fé é o Cristo vivo, então você vai olhar para ele. E você vai viver para a glória dele. Queria, irmãos, concluir essa palavra, lembrando que você vai ver isso, né? Os pregadores aí, dos próximos domingos, né? Irmão presbítero Luiz Alberto vai pregar no 3º, eu vou pregar no 4º, e depois virão os outros irmãos, o Otávio, o Cristine, Lenildo, pastor Eudi, mas vocês vão ver que no final de cada uma das 7 cartas, das 7 igrejas, tem 2 palavras que se repetem. Então grava isso, você vai ver na exposição. Primeira palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Ouça a palavra do Espírito de Deus, por meio da pregação. Segunda palavra que se repete, uma palavra de encorajamento. Ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei. Aí ele fala alguma coisa que ele vai dar. Ao vencedor dar-lhe-ei. Minha oração e minha esperança em Cristo é que nesta noite os irmãos possam ter ouvido, não somente o reverendo Ronildo, mas possa ter ouvido o Espírito de Deus falar com vocês. E minha oração, minha esperança é que você possa ouvir esta palavra para você, vencedor, porque o Cristo já venceu, e Ele vai guiar a sua vida. Nós vamos orar, mas antes eu quero convidar os presbíteros para estarem aqui à frente. Juntos nós vamos celebrar a ceia e continuar este culto vivo na presença do Deus vivo. O Ministério de Louvor também pode nos ajudar.